Vamos estudar os mercados financeiros para entendermos melhor o que é moeda, por que demandamos moeda e quem cria moeda em nossa economia. Tudo isso para chegarmos em uma relação entre oferta e demanda por moeda, ou seja, quantidade de moeda e taxa de juros, e depois entre taxa de juros e renda. Com a pergunta de fundo: como a moeda e as taxas de juros impactam o crescimento econômico, o PIB? Bom, o primeiro passo para entender o funcionamento desse mercado é entender o que é moeda. Podemos dizer inicialmente que a moeda facilita as trocas. Imagine que você seja um produtor de aspargos e que esteja precisando de uma jaqueta. Você encontra quem queira vender a jaqueta no mercado, mas o problema vai ser achar um vendedor que queira ser pago em aspargos. Então você se questiona: o que essa pessoa que vende jaqueta quer em troca delas? Assim, o que as pessoas fazem é considerar trocar os produtos que possuem, não necessariamente pelo que desejam, mas por um intermediário que pensam ser mais fácil de ser trocado pelo que desejam. Normalmente, um produto que seja muito comumente utilizado por todos. Então, alguém pode trocar por sal, por pregos, por trigo. Mas o que acontece é que quanto mais um mesmo produto é adotado nesses esforços individuais, mais atraente será seu uso para o mesmo propósito. Consequentemente, haverá uma avalanche de transações com esse mesmo produto servindo como intermediário de troca. E é nesse ponto que você tem o surgimento da moeda. No entanto, a história de demanda por moeda não para por aí. Ao facilitar muito as transações, dizemos que a moeda é o ativo mais líquido da economia. Ativo é um termo básico utilizado para expressar os bens, créditos e direitos que formam o patrimônio de um indivíduo. A moeda é, portanto, utilizada como meio de pagamento. As pessoas desejam ter moeda, ou dinheiro, em suas carteiras ou em suas contas nos bancos. Com a moeda, podemos comprar o que quisermos. Assim, o aumento da complexidade das sociedades, as vendas de produtos passaram a ter como objetivo último, não mais uma determinada quantidade de produtos. Uma empresa, ao produzir, tem como objetivo ter lucros em moeda, ter sua riqueza aumentada, denominada em moeda. Ter moeda, ter dinheiro, passou a ser o objetivo das pessoas. Com ela, eu tenho potencialmente o que quiser. Queremos ver nosso tesouro em moeda crescer. Nesse sentido, o desejo pela moeda passou a influenciar as ações das pessoas. A moeda também se tornou um porto seguro. Os empresários vão pensar duas vezes antes de fazer um investimento se eles acharem que seu produto não será vendido no mercado. Então, só se estiverem confiantes, vão crescer a produção e o emprego. Só compraremos um carro novo se tivermos expectativas boas a respeito do nosso trabalho. Se há algo que não me deixa confiante o suficiente, vou querer manter minha riqueza em forma de moeda, em forma de liquidez. É daí que vem a preferência pela liquidez em Keynes. As pessoas, famílias e empresários podem preferir manter sua riqueza na forma de moeda, que não rende juros, como um título ou uma ação, ou que não produz mais bens, como um investimento em uma fábrica nova, mas que é segura. Imagina se eu vou resolver fazer aquele investimento e não conseguir vender o produto que fizer? Em um ambiente incerto, talvez eu queira esperar mais um pouquinho, aumentar minha confiança no cenário econômico, no crescimento da economia, para então fazer meu investimento. Para então resolver trocar a minha moeda por outra coisa. Por esse motivo, conseguimos relacionar a demanda por moeda com a taxa de juros, que é o quanto eu deveria receber para abrir mão da liquidez da moeda, do meu porto seguro. Assim, se a taxa de juros for elevada, a quantidade de moeda que o público desejará reter será menor.
a demanda por moeda será menor. De modo inverso, se a taxa de juros for menor, a quantidade de moeda que o público desejará reter será maior, a demanda por moeda será maior. Tenho, portanto, pelo motivo especulação, uma relação inversa entre taxa de juros e demanda por moeda. Em um gráfico, essa é uma curva negativamente inclinada. Por outro lado, um aumento de renda aumenta o número de transações potenciais na economia. Se meu salário aumentou, potencialmente poderei comprar mais coisas e demandarei moeda para essas trocas. Assim, temos uma relação direta entre alterações da renda e a demanda por moeda. No mesmo gráfico que relaciona a taxa de juros e quantidade demandada de moeda, um aumento da renda significa um deslocamento da curva de demanda por moeda para a direita. Em termos de equações, teremos que a demanda por moeda, MD, é igual à renda nominal, cifrão Y. O cifrão antes do Y é de nominal e não real, ou seja, não foi descontada a variação do nível de preços, multiplicada por uma função da taxa de juros I, representada por L com I entre parênteses. O sinal positivo sob o cifrão reflete o fato de que a demanda por moeda varia positivamente em relação à renda nominal. Já o sinal negativo sob o I em LI reflete o fato de que a taxa de juros tem um efeito negativo sobre a demanda por moeda. Na busca de um equilíbrio para esse mercado de moeda, os economistas seguiram estudando o que determina a oferta de moeda. Vamos então para esse passo, primeiro entendendo o que os bancos fazem. Você já parou para pensar o que os bancos fazem e como isso se relaciona com a quantidade de moeda disponível na economia? O que podemos te adiantar já é que o crédito criado pelos bancos nas operações de empréstimo são, na verdade, criação de moeda. E por que isso? Porque as pessoas usam esse crédito, que aparece como dinheiro em suas contas dos bancos, como meios de pagamento, como uma maneira de quitar suas dívidas. Para isso, elas sacam o dinheiro ou simplesmente fazem transferências ou pagamentos eletrônicos sem nem chegarem a ver as notas de papel. Bom, vamos então ver como os bancos criam moeda a partir dos empréstimos. A primeira ideia, entretanto, que devemos reconsiderar é o pensamento de que o banco é simplesmente um intermediário financeiro. Ou seja, a ideia de que eles emprestam para uns somente aquilo que outros quiseram guardar na forma de poupança. Não, o banco vai além disso. Ele empresta muito mais do que existe em forma de poupança das pessoas. Mas como? Vamos entender a ideia do multiplicador monetário, ou multiplicador bancário. Antes, porém, precisamos saber que, além dos depósitos à vista, nosso dinheiro em conta corrente, que são os números registrados em um computador no banco, isso mesmo, o banco vai aumentando a quantidade de depósito à vista por meio do crédito e não tem em seu cofre esse montante todo mandando de um lado para o outro, para os outros bancos, dependendo do pagamento das pessoas. E do papel moeda, o dinheiro, sim, que temos em nossa conta e carteira, temos o que chamamos de reservas bancárias. As reservas bancárias são uma espécie de versão eletrônica do papel moeda. São utilizadas pelos bancos comerciais para realizar, aí sim, pagamentos a outros bancos. E também servem para cumprir as exigências de depósitos compulsórios do Banco Central. Os depósitos compulsórios são um percentual do montante de depósitos à vista que os bancos comerciais guardam em suas contas de reservas lá no Banco Central. Podemos pensar que o Banco Central é o banco dos bancos comerciais. O papel moeda e as reservas são, assim, as formas de meio de pagamento emitidos pelo Banco Central. Então, vamos imaginar que uma pessoa receba R$100 em pagamento de algum serviço prestado ao governo e que esse dinheiro seja depositado em sua conta no Banco A. Supondo um compulsório de 10%,
o Banco A retém R$ 10 de reservas para se adequar ao compulsório. Para expandir a sua carteira de empréstimos e aumentar seus lucros, os 90 restantes são emprestados a um novo cliente. Esse cliente tem, então, sua conta corrente aumentada em R$ 90. Esse novo cliente gasta esse depósito e o destinatário de seu dinheiro, o vendedor, o deposita o montante de R$ 90 em sua conta no Banco B. O Banco B empresta, então, 0,9 vezes o valor de R$ 90, igual a R$ 81, para mais um cliente, mantendo 10%, ou seja, R$ 9 como reservas bancárias junto ao Banco Central, conforme necessário. E esse processo continua sucessivamente, até os valores de compulsório e empréstimo se tornarem bem pequenos. No final, teremos um montante total de R$ 900, criados a partir de R$ 100 iniciais de depósito. Ou seja, o total de depósitos dessa economia agora é de R$ 1.000. Isso significa que o multiplicador é 10, ou seja, 10 vezes o valor inicial de depósitos. Esse valor é o inverso do valor do compulsório, ou seja, o multiplicador é igual a 1 sobre C. C é a taxa de compulsório, que é igual a 10%, ou 0,1. Então, o multiplicador é igual a 1 sobre 0,1, que é igual a 10. Podemos pensar no processo de criação monetária a partir desse como uma pirâmide, pois temos uma base, que se trata do montante de depósito inicial, e depois os depósitos que vão sendo criados, segurando as reservas necessárias no Banco Central. Devemos, entretanto, saber que, caso a primeira pessoa do processo que recebeu R$ 100 em pagamento decidisse não depositar todo o seu dinheiro em sua conta corrente e segurar parte do valor em notas, ou seja, em papel moeda, em sua carteira, o multiplicador seria menor. Isso vale para todos os empréstimos criados. Quanto mais as pessoas decidirem manter o dinheiro sob a forma de notas, menor o multiplicador monetário, pois menor a base de depósitos para que se aumente o volume de crédito. Os requisitos de reserva fracionária são uma tentativa de limitar o volume de recursos que os bancos podem transformar em crédito na economia e, dessa forma, controlar a expansão dos meios de pagamento, também chamados de agregados monetários. Disse que o dinheiro é exógeno no sentido de controle, determinado pelo Banco Central. Isso tem sido chamado de abordagem verticalista, porque na maioria dos livros didáticos, a oferta monetária é apresentada como vertical, perfeitamente inelástica em relação à taxa de juros. No entanto, essa caracterização do processo de criação de crédito, que é limitada por exigências de reservas fracionárias do compulsório, pode não ser uma interpretação precisa da forma como os bancos operam em uma economia monetária moderna. O fato é que os bancos emprestam ou fazem empréstimos independentemente de sua posição de reserva, pois podem adquirir as reservas necessárias ao seu compulsório no mercado interbancário. O mercado interbancário é onde ocorre a compensação de pagamentos entre os bancos, onde eles transferem uns aos outros os valores referentes às transferências diárias que os correntistas de um banco mandam para correntistas de outro banco. Isso significa também o pagamento de boletos e contas efetuadas em um banco, por exemplo, o Banco A, mas que foram emitidas por outro banco, por exemplo, o Banco B, e que no final será depositado na conta corrente de uma determinada empresa, correntista do Banco B, o emissor do boleto. Essas transferências e pagamentos ocorrem por meio da transferência de recurso das contas de reservas que os bancos têm no Banco Central. Claro, as compensações ocorrem apenas pelos valores dos saldos, ou seja, da diferença entre o total, por exemplo, que o Banco A deve mandar para o Banco B, e o que o Banco B deve mandar para o Banco A.
Nesse mercado, se no final das contas o banco A criou mais crédito e teve que fazer transferência ao banco B em um valor maior do que possuía em sua conta de reservas bancárias, o banco A deve pegar um empréstimo de reservas, que pode ser de um banco C ou mesmo do próprio Banco Central. Lembrando que nesse último caso, o Banco Central tende a cobrar taxas punitivas para que eventos como esse não aconteçam. Nesse mercado, portanto, os bancos que têm reservas a mais emprestam para os outros bancos que ficam com reservas a menos. Assim, as decisões de empréstimo do banco A, o quanto ele vai querer conceder de empréstimos para o público, vai depender do preço das reservas e dos retornos esperados pela criação do empréstimo. O retorno de juros que vai receber pelo crédito que está sendo concedido, e não por sua posição de reservas. Se o spread, a diferença entre a taxa de retorno de um ativo, ou seja, a taxa cobrada pelo empréstimo a ser criado, e a taxa interbancária, ou seja, a taxa cobrada pelas reservas no mercado interbancário, for grande o suficiente, até mesmo um banco que já é deficiente em reservas concederá o empréstimo e cobrirá as reservas necessárias comprando, tomando emprestado, reservas no mercado interbancário. Na verdade, o banco pode inclusive vender algum item do seu ativo para cobrir a necessidade de reservas. Dessa forma, no momento do crédito, o banco não pega dinheiro de nenhuma conta. Ele simplesmente cria do nada aqueles números que aparecem na conta corrente do tomador. O banco cria um crédito e cria um depósito à vista. No final do dia, ao somar todas as contas de depósito que estão em seu balancete contábil, o banco deve segurar o montante de reserva requerida pela taxa de compulsório e também deve fazer os pagamentos aos outros bancos, resultado das transferências e pagamentos efetuados pelo público. Claro, quanto mais crédito criar, mais dinheiro as pessoas terão para realizar pagamentos a outros bancos, mais reserva ele potencialmente deverá ter para fazer a compensação com os demais bancos. Vamos ver melhor como isso ocorre olhando os movimentos nos balancetes dos bancos e do Banco Central? Vamos começar com uma estrutura bem simples do balancete para o Banco A. Seus proprietários levantaram capital e compraram o prédio. O patrimônio líquido do banco é igual ao valor do prédio comprado. O Banco A não se envolveu em nenhuma atividade bancária ainda. Então, temos o prédio comercial no valor de 200 do lado do ativo e o patrimônio líquido no valor de 200 do lado do passivo. Agora, um cliente entra no banco e diz que gostaria de pedir R$200 para financiar a compra de um celular. Se o Banco A decidir aprovar o empréstimo, dada a análise de credibilidade do cliente, o banco lança em seu ativo o valor de R$200, que deverá receber no futuro com a soma de juros. Em conjunto com o lançamento de um crédito, pelo sistema contábil de partidas dobradas, o banco lança em seu passivo, na conta de depósito à vista, o valor de R$200 também. Assim, o depósito à vista é um débito para o Banco A. Ele deve ser capaz de transformar esses R$200 em papel moeda ou efetuar pagamentos a outros bancos em nome do correntista no valor total de R$200. Onde o banco conseguiu esse crédito criado? Uma conta de depósito foi criada do nada, inserido um número 200 em um computador. O banco não precisou de depósitos prévios nem de dinheiro no seu cofre. De fato, o banco não possuía nenhum caixa em seu cofre, nem quaisquer depósitos em sua conta no Banco Central nesse exemplo simplificado. O banco não está emprestando nada, apenas cria entradas de dinheiro, depósitos bancários à vontade. Esses depósitos são seus passivos, ou IOUs, pois é uma promessa de pagamento também que o banco faz.
ele promete entregar o valor do depósito na forma de papel moeda ou dinheiro emitido pelo Banco Central, quando lhe for demandado, ou de aceitar qualquer desses depósitos no pagamento de débitos devidos ao próprio banco. Mas o banco não precisa ter o papel moeda agora, e muito provavelmente terá que ter apenas um pequeno percentual do depósito criado. A maioria não chega a ser sacado. Mas caso não consiga realizar essa promessa, o banco fica em apuros e pode se tornar insolvente, abrindo caminho para uma corrida bancária. Se as pessoas começam a perceber que o banco pode não conseguir entregar o que foi prometido, pode haver um sentimento de desespero. E todos com conta nesse banco podem querer ir sacar o dinheiro que encontram em sua conta corrente, o que reforça a liquidez do banco, já que ele não tem todo o dinheiro do depósito em seu cofre em forma de papel moeda. Assim, embora os bancos possam criar quantias ilimitadas de depósitos em dinheiro, eles não têm incentivo para fazê-lo porque podem não ser rentáveis pela possível necessidade de empréstimos de reserva ou pelo risco. Então, o que acontece agora se o cliente pagar R$200 a um vendedor de celulares que tem uma conta bancária em outro banco, por exemplo, o Banco B? Inicialmente, o balanço do Banco A fica: sai R$200 da conta corrente do cliente no Banco A e entra 200 em uma conta de reservas devidas ao Banco B, seguindo o sistema contábil de partidas dobradas. O Banco B, por outro lado, acredita uma conta de direitos de reservas junto ao Banco A no ativo e a conta de depósitos à vista no passivo, a conta corrente do cliente, em R$200. Mas essa transação não se limita aos saldos reduzidos na conta do cliente no Banco A e aos saldos aumentados do vendedor de celulares no Banco B. O Banco A agora deve ao Banco B R$200 e precisa de reservas para liquidar essa dívida. Mas não tem reservas. De onde vêm as reservas? O Banco A obterá as reservas da fonte que seja mais barata. Pode vender ativos, mas no nosso exemplo, o Banco A só tem um prédio, por isso seria muito caro obter reservas dessa maneira. O Banco A poderia vender títulos, se tivesse algum, ou pedir emprestado reservas de outros bancos, nacionais ou estrangeiros, ou do Banco Central. Uma maneira comum de obter as reservas é pedir emprestado ao Banco Central, que é o fornecedor monopolista de reservas, pois é ele que emite as reservas. Assim, no passivo do Banco A, aparece uma conta de empréstimo de reserva junto ao Banco Central, no valor de R$200. E no ativo, sua conta de reservas recebe o saldo correspondente de R$200. No balancete do Banco Central, temos empréstimos de reserva ao Banco A, no valor de 200 no ativo, e reservas do Banco A de 200 no passivo. Com o pagamento das reservas devidas ao Banco B, os balancetes ficam: zera-se a conta de reservas no ativo do balancete do Banco A, assim como as reservas devidas ao Banco B em seu passivo também são zeradas. No Banco B, as alterações ocorrem somente do lado do ativo de seu balancete. A conta de reservas, sua conta corrente no Banco Central, aumenta em 200, e a conta de direitos de reservas junto ao Banco A é zerada, pois o Banco A pagou a dívida. No Banco Central, as alterações ocorrem em seu passivo. As reservas do Banco A são zeradas e as reservas do Banco B aumentadas em 200. Os débitos entre os dois bancos estão quitados. O Banco A ofere lucros desde que os juros que recebe sobre os empréstimos ao cliente sejam maiores que os juros que ele paga ao Banco Central sobre as reservas. Note que nenhuma dessas operações envolveu qualquer transferência de dinheiro físico. Foram todas entradas contábeis em computadores. Observe também que aqui não foi considerado o depósito compulsório na exigência de reservas dos bancos A e B. Isso alteraria as contas desses bancos junto ao Banco Central e traria necessidade de mais reservas para o Banco A nesse exemplo. De qualquer forma, podemos entender agora
o que realmente limita a criação de crédito e moeda por parte dos bancos. E isso não é simplesmente a taxa de compulsório, mas sim a perspectiva de lucro por parte dos bancos. Eles podem emprestar reservas, tentar não precisar de reservas, inovando em contas que não precisam de compulsório, ou mesmo tentando ter o maior número de clientes para que não tenha necessidade de mandar reservas para outros bancos. Junta-se a isso o fato de que, mesmo que incorra em riscos crescentes ou a juros crescentes, caso tenha que recorrer a empréstimos de reserva junto ao Banco Central, dificilmente o Banco Central não proverá as reservas necessárias ao banco em apuros, já que o sistema de pagamentos de uma economia é a base para o seu funcionamento e, portanto, não pode correr riscos de cair em desconfiança por parte do público e vir a quebrar. Por isso, o Banco Central tenta controlar o ímpeto dos bancos em expandir os empréstimos em operações arriscadas, colocando regras para o funcionamento além do compulsório. Mas na busca por lucros, os bancos são capazes de inovar, emprestando para além dessas regras. Por isso, o Banco Central está sempre a correr atrás de novas regras de funcionamento. Como nós vimos até agora, o Banco Central é um emissor de reservas. Possui no ativo de seu balancete os títulos do Tesouro Nacional e tenta controlar o mercado de crédito e, com isso, a criação monetária. Ele faz isso com a intenção de manter a saúde do sistema monetário e financeiro e, principalmente, controlar a inflação. No entanto, esse controle da oferta de moeda na economia se dá apenas indiretamente. Isso porque, como vimos, além da emissão de papel moeda e reservas, a oferta de moeda depende da quantidade de crédito criada pelos bancos comerciais. Sob o regime de metas de inflação, entretanto, o Banco Central tem como instrumento a utilização da taxa de juros básica para se atingir a inflação meta. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Banco Central decide uma meta para a inflação e, com isso, uma taxa de juros correspondente, que pode alterar a demanda agregada para níveis de preços desejados. Não se trata, pois, do controle direto da quantidade de meios de pagamento, moeda, criados. O que o Banco Central controla diretamente é a taxa de juros básica da economia, a Selic no caso do Brasil. Veremos que a taxa de juros afeta a demanda por bens e serviços e, por isso, altera o produto de equilíbrio. Isso porque uma taxa de juros mais elevada encarece o crédito para famílias e firmas, diminuindo o investimento e o consumo. Já uma taxa de juros mais baixa tende a aumentar o investimento e o consumo por baratear as condições de crédito. E onde entra o controle do Banco Central na oferta de moeda? Na determinação da taxa de juros de equilíbrio, o Banco Central altera a quantidade de reservas disponíveis para os bancos comerciais e, com isso, sua capacidade de aumentar o crédito. E como isso acontece? A determinação da taxa de juros pelo Banco Central ocorre por meio das operações de mercado aberto, que são leilões dos títulos públicos, os títulos do Tesouro Nacional que encontram-se custodiados no Banco Central. Participam desses leilões apenas os bancos comerciais que possuem conta de reservas no balancete do Banco Central. Quando dizemos que o Banco Central diminui a oferta de reservas, e com isso a oferta de moeda na economia, isso ocorreu porque ele vendeu títulos públicos. Quando ele vende títulos públicos nos leilões, ele aumenta a oferta desses títulos nessa hora. Isso faz com que o preço dos títulos caia. Uma queda no preço dos títulos significa um aumento na taxa de juros. Pela seguinte fórmula, temos que I é a taxa de juros, cifrão PF é o preço de face, ou seja, o que o título promete pagar no seu vencimento, e cifrão PB, o preço nominal de um título hoje, com o subscrito B representando títulos, da palavra em inglês bonds. Assim, se um título promete pagar em um ano, ou seja, vencimento para um ano, o valor de 110, seu preço de face, cifrão PF, é 110. Imagine que o preço desse título hoje seja 100, ou seja,
Cifrão PB é igual a 100. Então, a taxa de juros é igual a 110 menos 100 dividido por 100, que é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1, ou seja, 10% ao ano. Se, por exemplo, o Banco Central decide vender títulos em um leilão, sua oferta por títulos faz com que os preços caiam, indo, por exemplo, para R$ 90. Isso significa que a taxa de juros agora será 110 menos 90 dividido por 90, que é igual a 20 dividido por 90, que é igual a 0,22, ou seja, 22%. Ou seja, o aumento da oferta desse título por parte do Banco Central diminuiu seu preço. O cifrão PB caiu de 100 para 90, o que significa que sua taxa de juros subiu. Dizemos que o Banco Central fez uma política monetária contracionista. No pagamento pelos títulos, os bancos comerciais utilizaram o dinheiro de sua conta de reservas, ou seja, suas reservas disponíveis ficaram diminuídas em troca de um aumento de títulos em suas carteiras. Com menos reservas, os bancos comerciais podem tender a criar menos crédito, ou seja, pode haver uma diminuição da oferta de moeda na economia. Seguindo os livros-textos convencionais, é exatamente isso que ocorre por meio da mecânica do multiplicador monetário. Em um gráfico que conta com as curvas de oferta e demanda por moeda, lembrando aqui que a demanda por moeda é negativamente inclinada com relação à taxa de juros e a oferta é exógena, ou seja, vertical, temos que, para que o equilíbrio nos mercados financeiros ocorra e seja determinado uma taxa de juros de equilíbrio, a oferta de moeda MS deve ser igual à demanda por moeda MD. É o ponto em que as duas curvas se encontram. É o ponto A. Desse modo, uma redução da oferta de moeda exógena ou vertical significa um deslocamento para a esquerda da curva de oferta de moeda, para o mesmo nível de renda e mesma curva de demanda por moeda. Isso significa um aumento da taxa de juros e uma redução na quantidade de moeda ou meios de pagamento disponíveis, de M para M'. Voltaremos a essa relação quando formos tratar dos deslocamentos da curva LM no modelo ISLM da literatura convencional. Não se esqueça, porém, que muitos autores, por outro lado, não consideram a oferta de moeda exógena ou vertical, mas sim horizontal ou positivamente inclinada, considerando que os bancos vão aumentar a oferta de moeda e o crédito desde que as taxas de juros aumentem. Os modelos dos livros-texto convencionais são utilizados para simplificar as relações dos mercados financeiros com os mercados de bens. Devemos ter em mente, entretanto, que as simplificações devem ser tomadas de maneira muito cautelosa. Até mais!